Olá, amados irmãos, amadas irmãs, como que vocês estão? A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, espero que todos estejam muito bem, né? Tô vindo aqui hoje para trazer um áudio aí para vocês muito aguardado. Muitas pessoas têm me pedido, né? Muitas pessoas entraram em contato pelo WhatsApp e questionado a questão da oração, né? Pessoas que não têm visto aí suas orações respondidas, pessoas que questionam que têm orado há bastante tempo e não tem visto um retorno. Então, hoje eu vou tratar para vocês aí sobre esse tema, né? Você aí que tem dúvida, né, que se Deus está ouvindo ou não suas orações, você que já está orando aí por um trabalho, pela cura de uma enfermidade, pela restauração da sua família e não tem visto aí o mover do Senhor, eu peço para você ficar comigo até o final desse áudio. Peço para você compartilhar também, deixe o seu like e muito importante, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário para mim qual tem sido o motivo da sua oração nesse momento, né? Deixa aqui, por exemplo, é pela minha cura, é por um filho, é um emprego, é pela restauração da minha família. Deixa aqui o seu pedido, né, a sua intenção, porque eu me comprometo a estar apresentando para o Senhor essa situação, porque a oração de intercessão já adianta aqui para vocês, tem muito poder, tá bom? Então fique comigo até o final, permaneça aqui, deixe seu like, compartilhe, peça aos seus amigos para se inscrever no canal. Se esse vídeo vai ser útil para você, se de alguma forma vai te esclarecer sua dúvida, compartilhe nos grupos da igreja, nos grupos de família, compartilhe aí no grupo do seu trabalho. Não tenha vergonha de evangelizar, de levar a palavra do Senhor, porque nós sabemos que aquele que evangeliza tem os méritos de evangelizador. Temos compartilhado tantas desgraças, tantas coisas ruins, então eu peço para você compartilhar a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar mais vidas, salvar mais almas, salvar famílias, e para que mais pessoas possam ter o conhecimento aí, e a gente possa alcançar aí a graça de chegarmos aos 1.000 inscritos, tá bom? Então, já vamos lá para a palavra do Senhor hoje pra gente. Vamos falar aqui para você sobre a questão de oração, né? Por que Deus não tem respondido a sua oração? O que tem acontecido? Quais são as questões que envolvem ali a oração? A gente tem orações que elas são respondidas muito rápidas, né? Você percebe aí que você faz uma oração, quase que de imediato você já recebe uma resposta. Tem aquelas orações também que nós oramos e passa um dia, uma semana, um mês, passa anos e nós não vemos essa resposta, mas ela chega. E tem aquelas orações também que não são respondidas, né? Em meio a tantas questões sobre a oração, nós começamos a nos questionar o porquê. Por que está acontecendo isso? Eu não vejo resposta da minha oração. E a gente começa a questionar, Senhor, o Senhor está me ouvindo? E muitas vezes nós acabamos por acreditar que o Senhor não nos escuta. E hoje eu quero trazer para você a oração, né? A questão da oração, dessa oração que é respondida rápida. Lá em Isaías 65, no capítulo 24, né? Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 65, no capítulo 24, ele vem falar para a gente a respeito da oração que foi respondida muito rápido. Ele fala assim, ó, aqui no versículo 24. Ela fala bem assim pra gente. Antes mesmo que me chame, eu lhe responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Oh, glória a Deus, essa é a oração que nós todos gostamos de fazer, né? Ainda estamos orando e o Senhor já nos responde. A gente ainda está falando e já foi atendido o nosso desejo. Não é a oração que todos nós gostamos de fazer? Não é a oração que a gente fala, oh glória, agora eu acredito, realmente o Senhor está comigo, o Senhor está aqui, e a gente enche o nosso coração de fé e de esperança, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque nós vemos, né, realmente ali o fruto da nossa oração. E só que, infelizmente, nós não podemos nos habituar a viver somente desse tipo de oração, basear a nossa fé somente nesse tipo de oração, quando aí nós temos de imediato essa oração respondida. Amém? Outra forma também de oração imediata nós vamos ver também no livro de Isaías também, aonde o rei Ezequias, né? O rei Ezequias recebe a visita do profeta, o profeta Isaías, e Isaías chega na casa do profeta, do rei, e fala assim: prepara a tua casa, porque tu vai morrer e não viverás. Preste atenção que na palavra o Senhor usa o profeta para insistir. Tu irás morrer e não viverás. Ou seja, era certo a morte ali daquele rei. Mas o profeta fala assim e vira as costas e vai embora.
Ezequias, o rei, naquele momento que ele recebe aquela notícia, a Bíblia nos relata que ele se vira para a parede, começa a chorar copiosamente e fala com o Senhor. E ele fala para o Senhor: lembrastes que tenho vivido na tua fidelidade, lembrastes que tenho te servido. E ele começa a lembrar ao Senhor de tudo aquilo que ele vivia ao longo dos anos. Porque a oração é isso, oração é intimidade com o Senhor. É muito fácil eu querer um milagre aqui. Ah, eu preciso de um emprego. E eu dobro os meus joelhos, oro, o Senhor me responde, pronto, acabou. Eu vou aparecer aqui novamente para ter essa conversa com o meu Senhor quando eu estiver desempregado novamente ou quando eu tiver uma doença. Não seria muito cômodo? Mas Ezequias vem mostrar para nós que não, que ele tinha um relacionamento com o Senhor. Tanto é que ele começa a falar ali para o Senhor, né? Lembra-te que tenho andado nos teus caminhos. Lembra-te que tenho feito aquilo que é justo diante dos teus olhos, né? E ele começa a recordar ao Senhor de tudo aquilo que ele foi fazendo ao longo da sua vida. Tudo aquilo que ele foi fazendo ao longo da sua vida. E a palavra nos diz que ele chora, né? Ele chora copiosamente. E ele ali vai falando que ele andou com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chora abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías, ou seja, depois dessa oração, imediatamente o Senhor fala com Isaías, que era o profeta, né? Ele nem tinha saído ainda, né? E fala assim: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Ou seja, ele acaba de orar, o profeta ainda nem saiu e Deus responde. Mas por quê? Porque ele tinha uma retidão, ele tinha o que falar com o Senhor, ele tinha argumentos para falar com o Senhor e ele começa a lembrar o Senhor daquilo que ele tinha vivido. Você, como tem sido a sua intimidade com o Senhor? Porque a oração é isso. Se nós o segredo da oração que Deus responde de imediato é a oração de uma pessoa que tem fidelidade para com o Senhor. É a oração de uma pessoa de esposa para com o esposo. A esposa, quando ela procura o esposo, ela tá todos os dias ali, ela faz a comida, ela lava, ela passa, ela cuida da cama, ela cuida das crianças, ela tem um relacionamento. Quando essa esposa chega para o seu amado, para o seu esposo, um bom esposo como é o Senhor, de pronto ele atende. Ele tem a alegria em atender o seu esposo. E às vezes, quando ele não quer fazer alguma coisa, ela lembra ele sutilmente, né? De todo o cuidado com ele, de toda a dedicação. E aquele esposo tem a alegria em servir a sua esposa. Mas muitas vezes nós queremos ter a oração de amante. É, amados, isso mesmo. Muitas vezes nós queremos ser amantes de Deus. A amante, nós vemos, ela não cuida, ela não está ali o tempo todo, ela não está no momento de dificuldade, ela não está no momento que aquele esposo às vezes está passando uma dificuldade na sua saúde. A amante aparece de vez em quando sente saudades, quando quer ter um momento agradável, que sente vontade de ter intimidade sexual, ou quando quer tirar algum proveito da situação, a amante aparece. E muitas vezes nós temos sido amantes para com o Senhor. Nós aparecemos quando nós precisamos de alguma coisa. Ah, não, eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, ligo para o meu amante, ponho meu joelhinho no chão e falo com o Senhor como se ele fosse o meu amante, como se estivesse ali para solucionar alguma carência, alguma necessidade que eu tenho. Amados, acordemos. O Senhor nos quer como esposas. O Senhor nos quer como esposos que somos, que estamos ali todos os dias, é relacionamento. Então, esse é o segredo da oração que Deus atende. É uma oração de intimidade, é uma oração. Quando você está passando aí a prova no seu casamento, você pode falar: Senhor, que história é essa de que meu casamento vai acabar? Você olha ali, tem 10 anos que te servo, tem 10 anos que eu ajudo na igreja, tem 10 anos que eu tenho cuidado dos meus filhos, ensinado eles o caminho, levo para a escola dominical, tenho levado para a catequese, eu tenho ensinado que é errado mentir, pegar as coisas dos outros, tenho falado bem da família. Que história é essa agora que a minha família vai acabar, Senhor? Olha aqui, Senhor, lembra de todos esses anos, lembra de quantas famílias eu ajudei, olha de quantos casais eu aconselhei, conversei, e aí você tem intimidade para falar com o seu Deus.
Agora você não está em intimidade nenhuma, como é que você vai questionar? Como que você vai se apresentar diante do Senhor? Então esse é o segredo da oração que Deus responde de imediato. Mas também temos aquela oração que Deus demora para responder. Por quê? Como lá no livro de Daniel, né? Daniel orou e foi necessário 21 dias até que o milagre chegasse. De pronto, a palavra nos diz que o Senhor já havia escutado. Porém, o rei da Pérsia, que é o demônio, né, impediu que o milagre chegasse. Foi preciso Miguel, o arcanjo, entrar em batalha para poder trazer aquela vitória para Daniel. Ou seja, houve uma dificuldade, houve um empecilho, houve algumas questões. E muitas vezes a nossa oração, nós também temos isso, né? Muitas vezes dependemos de outras coisas, de outras situações. E aí o Senhor vai trabalhando ali no coração do cônjuge, o Senhor vai trabalhando ali no coração daquela pessoa, às vezes daquele filho que está nas drogas, que está dando trabalho, que está com dificuldade, e você está ali orando, e você está jejuando, e você está pagando o preço, e você não desiste, e o Senhor está trabalhando. Tá demorando porque ele tá quebrando aquele coração. Tá demorando porque ele tá moldando aquele coração. Ele tá tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. É, amados, isso mesmo. Não duvide, o Senhor está ouvindo a sua oração. Por mais que demore, por mais que pareça tão distante, o segredo é não desanimar. Já pensou se Daniel tivesse desistido? A palavra nos diz que o Senhor já tinha entregado a vitória, mas devido à insistência, o jejum e Daniel permaneceu, o próprio Deus manda Miguel a lutar aquela batalha, a trazer aquela vitória contra o rei da Pérsia, que era o próprio demônio. Entende? Então nós precisamos entender que às vezes a oração demora, porque depende de outros fatores, de outras circunstâncias, mas o Senhor está ouvindo a sua oração, o Senhor está cuidando dos detalhes, e nós não podemos desistir, não podemos simplesmente falar, não, então tá bom, eu vou desistir. Não, amados. Relacionamento, intimidade, é isso que o Senhor quer ter conosco. E às vezes, simplesmente Deus realmente não vai nos responder, no sentido de que às vezes eu vou orar, eu vou pedir muito para o Senhor alguma coisa, mas o Senhor conhecendo o meu coração, o Senhor me amando, o Senhor desejando realmente ali a salvação da minha alma, o Senhor não vai permitir. Por exemplo, vemos pessoas que têm o absurdo, a coragem de fazer oração, né? Às vezes está envolvida com um homem casado, às vezes está envolvido com uma mulher casada, e aquela pessoa ora pedindo ao Senhor, Senhor, abençoa o meu relacionamento. O Senhor não vai abençoar. Você está vivendo em pecado, você está vivendo um adultério. É impossível Deus abençoar. Às vezes vemos pessoas roubando a empresa que trabalha, pessoas fraudando documentos, pessoas desviando dinheiro e acham que aquilo ali, olha como Deus tem me abençoado, porque tem comprado carro, tem comprado casas, tem viajado, e a pessoa fala, Deus está me... Não, isso não vem de Deus. Isso é plano, isso é ilusão de Satanás, que cega os teus olhos. Mas você pensa, não, o que que tem? Não tem nada, eu não estou fazendo mal para ninguém. Às vezes pouca coisa que eu desvio aqui não vai fazer diferença para a empresa, uma empresa tão grande. Amados, cai na real. Deus não está nessas coisas obscuras, Deus não está nesse jeitinho. Sabe esse marido aí que você tá com ele e você fala, não, mas ele já estava separado da esposa dele, não fui eu que causei a divisão. Não importa, ele é um homem casado, ele tem família, o Senhor uniu, tem aliança e a aliança ela não é quebrada. O homem pode quebrar a aliança, mas Deus não quebra a sua aliança. Deus não se agrada dessas coisas. Então nós precisamos ter a certeza de que quando pedimos algo que não é para o nosso bem, que não é para a nossa edificação, que não é da vontade do Senhor, Ele não vai responder às nossas orações. Por isso é importante sempre pedirmos, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Senhor, o Senhor sabe aquilo que é o melhor para mim. Então, não precisa enfeitar muito a sua oração, não precisa ficar ali colocando várias palavras difíceis, não. Oração com sinceridade, com retidão de coração. Apresenta para o Senhor a sua forma de falar, o seu jeito simples de falar, né? Ore, às vezes as suas lágrimas será a sua oração. Você se ajoelha ali aos pés da sua cama e a única coisa que você consegue é chorar. E aquele choro que sai de dentro da sua alma, de dentro do seu coração, são as orações mais específicas. Mônica, Santa Mônica, né, conhecida na Igreja Católica, ela orou por quase 30 anos pela conversão do seu filho, um homem prostituto, um homem adúltero, um homem que bebia muito, que fazia muitas coisas erradas. E um dia o bispo, vendo aquela mulher ali chorando, falou para ela,
Vá em paz, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca, porque aquelas lágrimas era a oração daquela mulher e aquele filho se converte e virou um dos grandes santos da Igreja Católica, doutores da Igreja, Santo Agostinho. Um exemplo, até mesmo vocês, meus irmãos evangélicos, né? Quando vão estudar sobre a questão da igreja, estuda muito sobre, né, Agostinho. Agostinho, entre os evangélicos, é reconhecido como um grande doutor, como um homem muito sábio, né? Então, para ver a santidade deste homem, né, pelas orações de intercessão daquela mãe. Então, nós precisamos entender que as nossas orações, elas sempre são ouvidas pelo Senhor. Sempre. Não existe. A única coisa que coloca a barreira entre a minha oração e Deus é o pecado. Então, se você está vivendo em pecado, se você está em uma situação de pecado, confesse os seus pecados, se arrependa, peça ao Senhor para te dar a graça do arrependimento, porque nos arrependermos também é graça do Senhor, é misericórdia. Então, peça ao Senhor para te dar a graça do arrependimento. E aí, confesse os seus pecados e deixe seu coração limpo diante do Senhor, porque nada impedirá a sua oração. Não terá barreira nenhuma entre você e o nosso Deus. A sua voz chegará até o céu e a sua oração será respondida. A sua oração você vai ver, você vai contemplar com os seus olhos serem respondidas. Amém? Então, fala aqui para mim, deixe para mim aqui no comentário qual tem sido o motivo da sua oração. Qual tem sido o seu clamor diante do Senhor? O que você tem apresentado para o Senhor? E há quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado, você tem entregado para o Senhor? Você já teve uma oração respondida de imediato? Se você já teve uma oração respondida de imediato, deixa aqui para mim nos comentários, assim, um pequeno testemunho muito breve, assim, algo bobo, mas para vocês verem como Deus cuida. Eu me mudei para o interior. E há poucos dias atrás eu desejei muito ir, né, à capital do meu estado, que é Goiânia, para poder visitar os meus familiares e não tinha dinheiro, não tinha como ir. E eu queria muito ir, muito mesmo. E meu esposo já tinha falado que nós não iríamos, que não ia de forma alguma. E naquele dia, numa quinta-feira, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu gostaria muito disso, estou sentindo muita falta, né, da minha mãe, queria visitar meus sobrinhos, tinha sido aniversário de um deles há poucos dias, e falei, Espírito Santo, toca no coração do meu esposo para que nós possamos ir. E naquele dia ele havia recebido um dinheiro que seria o suficiente para irmos, mas ele já tinha falado que não iria. E naquele momento ele varrendo a minha casa, uma coisa simples, eu fiz essa oração. E questão assim de 15, 20 minutos eu saí, né? Fui até a porta da frente, que eu acabei de varrer lá o quintal do fundo. E meu esposo falou assim: vou ligar ali para verificar uma peça do carro para poder trocar. E quando ele ligou, naquele momento que ele ligou o telefone, ele falou para mim assim: acho que nós vamos em Goiânia. Eu comecei a rir, falei, por quê? Ele falou, não, porque a peça aqui tá muito caro, lá vai ficar bem mais barato. Eu falei, glória a Deus, resposta da minha oração. 15, 20 minutos. Então, algo simples, algo bobo, mas Deus me respondeu. Porque o Senhor viu que o meu coração naquele momento estava desejoso de estar na presença da minha família. Era algo que não iria me tirar da presença do Senhor, era algo bom e o Senhor me deu a graça de ter minha oração respondida quase que de imediato, por questão de 15, 20 minutos. Amém? Então, mas também já tive orações que eu orei por muito tempo para que fosse respondido. Tem orações que até hoje eu tenho apresentado para o Senhor e ainda não foi respondido, mas eu acredito que será, porque está de acordo com a palavra de Deus. Eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, o que eu estou te pedindo está de acordo com a tua palavra, então o Senhor vai me dar. E eu creio que ele vai dar no tempo dele. Então, o importante, o necessário é você não perder a fé, é você não desesperar. O trabalho que você tanto deseja, a conversão deste filho, a restauração do seu casamento, ela vai chegar, porque são coisas que a palavra do Senhor nos garante que são lícitas, que é bom para nós. Não é nada que nos tira da presença do Senhor. Então, permaneça no foco, tenha, sabe, assim, disciplina na sua oração. Busca o Senhor de todo o seu coração e Ele realizará os desejos do seu coração. Como o rei Ezequias, tem intimidade com o Senhor, construa um relacionamento com o Senhor e você verá as suas orações sendo atendidas. Amém? Seja para você, para os seus filhos, seja em que área for. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele tem pressa em nos abençoar, mas para isso nós precisamos ser esposa deste Deus amado. Ele não quer que sejamos amantes. Amém? Não se esqueça,
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você ama, então esse momento que você está vivendo é para o seu bem. Se você deseja participar com nós dos nossos grupos, né, do WhatsApp, entre em contato, entre no link. Se você deseja falar comigo, deixa aqui nos comentários que você deseja ter uma palavrinha comigo. Eu vou estar entrando em contato com você. Deus abençoa. Não fuja dos propósitos de Deus. Não fuja dos planos de Deus. Não desista da sua oração. A sua oração tem feito aí muito barulho no céu. A sua oração tem mantido a sua família de pé. As coisas não estão piores, porque dentro da sua casa tem uma guerreira, tem um guerreiro que tem pagado o preço em oração. Deus abençoe. Estamos sempre juntos. Amém?